Boa tarde a todos e a todas. Essa presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao novo vereador Silvio Nogueira que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde a todos. A leitura será do Salmo 9. Senhor, quero te dar graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Obrigado, podemos assentar. Essa presidência solicita que todos os vereadores se registrem em presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência coloca em votação a ata do dia 24/9, 24 de setembro, uma sessão solene. Ela está... O painel será aberto para a votação da ata do dia 24/9. Senhores vereadores, registrem seus votos. Está encerrada a votação. Um minuto. Está encerrada a votação. A ata do dia 24/9 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora, votação da ata do dia 28/9, uma sessão solene. Só um minutinho. Vamos votar a ata da sessão do dia 28/9. Esperando o expediente dar ok para a votação. Senhores, registrem seus votos. Está encerrada a votação. A ata do dia 28/9 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em votação a ata do dia 29/9, uma sessão solene.
Está encerrada a votação. A ata do dia 29/9 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora a ata do 1º de 10, 1º de outubro. Registrem seus votos. Está encerrada a votação. A ata do dia 1º do 10 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Por se tratar da terceira sessão ordinária do mês, ouviremos o hino à Limeira. Ouviremos e cantaremos. Bendito de versos gloriosos, tua origem numa linda limeira, fundada com labores ditosos, é cidade tão bela e faceira. Frutas doces, colhemos aos montes, pomores, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando vida de amores, tuas indústrias crescem, agigantam as grandezas de nosso porvir. Jardins, praças, todos se encantam com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, colhemos aos montes, pomores, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Povo amigo de ação relevante, nossas escolas padrões elevados, nossa fé seguirá triunfante, sendo os mestres heróis abençoados. Frutas doces, colhemos aos montes, pomores, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Limeira. Cantar. Essa presidência comunica à casa serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 12 a 18 de 11 de 2018. Adenil Santana Oliveira, Angelim Seregati, Antônio Carlos Paulino, Antônio Manuel dos Santos, Antônio Persiliano Pereira, Benedito Sérgio Cândido, Carolina Clavico Miranda, Douglas Vispoliti, Edmeire Meireles Gomes dos Reis, Eurivaldo Pereira Verga, Esidério Alves de Freitas, Florisvaldo Paula Dias, Gilvan Alexandre dos Santos, Hélio Cardoso de Moraes, Iracema Alves dos Santos, Ismael Benedito Bu, João Dário de Matos, José Carlos da Silva, José Maurício Vieira, José Mendonça, José Pereira Lima, Leila Hansen Sampaio Barros, Lourdes Sintra Pavanello, Luiz Gripa, Marcos André Feriani, Maria Aparecida Maurício de Lima, Maria de Fátima Guedes, Maria de Lourdes, Maria de Souza Silva, Maria Martins de Sá, Maria Neide do Nascimento dos Santos, Maria Clemência Serafim, Milton Alves da Silva,
Odécio Iversen, Odenir Franklin da Silva, Paulo Gomes Pereira, Rogério José Malaquias, Sebastiana Pereira Neri, Silmara Cristina Inácio Vicente, Stanley Evangelista da Silva, Vera Cristina Lorizola Matos, Wilson da Silva Coutinho. Obrigado, podemos assentar. A presidência solicita a primeira secretária da mesa que proceda à leitura da matéria do expediente, iniciando com as matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Limeira, 13 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que altera dispositivos da Lei 5638, de 6 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a política de gestão compartilhada das áreas públicas de uso comum do município de Limeira e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Potion, prefeito municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Não há mais matéria do Executivo, senhor presidente. Passaremos aos projetos dos vereadores. Pois não? Projeto de Lei 261. Perpetua o nome de José Lúcio Marinho, a rua projetada 3, do Jardim Dom Oscar Romero. Autoria da vereadora Carolina de Moraes Pontes. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo número 49. Concede o prêmio Destaque da Contabilidade, medalha Luca Pacioli, nos termos da Resolução 663/2016 e suas alterações. Autoria da vereadora Érica Cristina Tanquimoia, Anderson Cornélio Pereira, Carolina de Moraes Pontes, Cleito Aparecido da Silva e Estevam Nogueira. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda número 305 ao projeto de lei 180. Altera a redação do parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei 180/2018, que acrescenta os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 1º da Lei Municipal 5760/2016, que dispõe sobre o parcelamento da taxa de religação de tarifa de água e esgoto na cidade de Limeira. Autoria da vereadora Lucinês Aparecida Bol. Encaminhe-se às comissões competentes. Passaremos agora aos requerimentos, senhor presidente. A sessão está suspensa por um minuto. Questão de ordem, senhor presidente. Sendo o vereador Cleiton Silva. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente que nos acompanha pelas mídias televisivas, rádio, mídias sociais. Queria pedir, senhor presidente, para que os requerimentos possam ser lidos só ementa, o autor e o número, para que a gente possa ganhar tempo e ler vários requerimentos na tarde de hoje. Eu De preciso anuência dos líderes, né? Eu preciso Obrigado, da presidente. anuência dos líderes. Constância Félix. Sim, senhor presidente. Helder. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Doutor Marcelo. Sim, senhor presidente. Leitura conforme foi deliberado pelos líderes primeira secretária. Requerimento 694. Requer informações ao Poder Executivo sobre a Lei Municipal 5833/2017, que estabelece parâmetros, referências, atribuições, objetivos e metas a serem buscadas quanto da instituição de uma política pública municipal para o tratamento e prevenção da doença de Alzheimer em Limeira. Autoria do vereador Marcelo Rossi. Em discussão. Eu quero, senhor presidente. A palavra do vereador Dr. Marcelo Rossi. Boa tarde, ilustre presidente, nobres pares, público presente, aos demais meios de comunicação que nos acompanham. Antes de fazer essa solicitação de requerimento ao Executivo, eu tenho cravado na minha mente, pastor Newton, nos meus neurônios, uma coisa que o senhor disse logo após a aprovação do meu projeto, não só do meu projeto, como de muitos outros projetos, né? Que às vezes a qualidade dos projetos que são aprovados nessa casa
são de suma importância, porém a aplicabilidade desses projetos realmente tem um trâmite diferente do nosso desejo. E eu gosto de enfatizar sempre, pastor Nilton, é bom deixar sempre muito claro, que eu entrei única e exclusivamente na política para a realização desse projeto, desse sonho. Vereadora Lubogo, acredite a senhora ou não, são 24 anos dedicados à medicina e 24 anos dedicados únicas e exclusivamente ao aprendizado da doença de Alzheimer. Então, eu vejo nesse projeto uma qualidade muito grande, uma importância muito abrangente para a população idosa da nossa cidade, do nosso município, vereadora Constância Félix. Esse projeto, ele é pautado não só na condição de prevenirmos, de educarmos, de fazermos o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. A aplicabilidade, vereador Helder, desse projeto inclui não só a visão para a abordagem preventiva da doença de Alzheimer, mas para outras doenças conjuntas à doença de Alzheimer, como quedas, depressão, ansiedade, insônia, estresse, que são doenças, vereadora Constância, que são presentes e progressivas com a progressão da idade. É notório, senhor presidente, só o tempo, viu, que não está correndo. Eu estou avisando porque, de repente, pode dar aí algum contratempo aí de alguém fazer alguma solicitação. Então, é notório que todos aqui clamam por políticas públicas para os nossos idosos, nós clamamos melhorias, benefícios, porém, quando nós oferecemos, vereadora Constância, um projeto dessa magnitude, o projeto não é meu, esse projeto é embasado em aprendizados nesses 24 anos, embasados em orientação de médicos com expressividade a nível nacional, a nível internacional. Então, é um projeto que tem uma qualidade realmente bastante profunda, bastante real com as necessidades da nossa vida, do nosso processo de envelhecimento. E parece que o Executivo ele não teve essa sensibilidade, pastor Nilton. Parece que, independente de todos os trâmites, volto a dizer aqui muito claramente, por exemplo, foi feita aí a contratação para novos profissionais na área médica, né? Nós fizemos, na ocasião, a sugestão de contratar médicos profissionais, como médicos geriatras, gerontólogos, que são profissionais que prestam assistencialismo às doenças da idade, aos problemas comunitários da idade, político, social, econômico, cultural, educacional. E o que a gente acabou vendo no edital, que não foi nem sequer mencionado a lembrança da contratação desses profissionais. Então, vereadora Constância Félix, é com tristeza que a gente vê isso. Eu não vejo como um projeto do Dr. Marcelo, eu vejo como um projeto que vocês ajudaram a aprovar. Então, esse projeto ele tem o mérito de todos dessa casa, mas lamentavelmente parece que a acessibilidade, a compreensão, eu não sei se isso não reverte em expressividade para discursos eleitoreiros, eu não sei se isso reverte em projeção de votos, né? Talvez o idoso depois de uma certa idade ele não precisa mais votar, mas cria-se de repente esse sentimento, puxa vida, né? O que faltou? Qual a argumentação mais faltou por ter apresentado um projeto com essa projeção, com essa importância? Afinal de contas, nós estamos envelhecendo. Eu acho que amanhã nós vamos ser os idosos dessa cidade, hoje com certeza são nossos avós, serão brevemente nossos pais. Então são meios de criar instrumentos, de criarmos ferramentas e colocar em prática um projeto de ótima qualidade. Nós aprovamos projetos aqui de preservação de instituições públicas, de datas comemorativas, com respeito a todos esses projetos que são de suma importância também, mas um projeto que tem um alcance social de importância relevante na prevenção de uma doença que hoje é presente. No Brasil hoje, vereador Helder, são 1.200.000 idosos portadores de demência. Para cada 3 idosos de 60 anos, um vai desenvolver essa doença. Então, meu Deus, é um projeto de uma simplicidade, de uma aplicabilidade, vereadora Érica Tanque, muito simples.
nós não precisamos de grandes gastos. A estrutura que nós já temos, CEPROSOM e outros grupos de terceira idade, comunitários, que já praticam esse trabalho. É só uma questão de alinharmos, adotarmos uma metodologia e começar a criar números, começar a fazer diagnóstico para poder começar a tratar. E essa doença, bem válido dizer, ela não tem cura, mas ela tem tratamento quando o diagnóstico é feito de forma preventiva. Nós já temos desenvolvido trabalhos voluntários, eu e uma equipe, onde nós conseguimos fazer a aplicabilidade desses tão necessitados testes neuropsicológicos, onde dão um acerto, uma probabilidade de você fazer uma assertividade no diagnóstico da doença, da demência, e poder começar a tratar. Mas o requerimento baseia-se exclusivamente nisso. Saber do Poder Executivo quais são as medidas que estão sendo adotadas, né? Se existe alguma destinação de verba para o ano seguinte. Terminando, senhor presidente, 10 segundos. Então, a vulnerabilidade, né, dos idosos requer uma medida e uma aplicação de política e aplicabilidade desse projeto urgente. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Também desejo, senhor A presidente. palavra, vereador Também. Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que nos ouvem pelo meio de comunicação, boa tarde. Só levanto, doutor Marcelo, para discorrer do requerimento do projeto, não tenho o que falar nada. Um projeto elaborado por você, sendo médico, tendo conhecimento, então não tenho que falar nada. Só tenho que levantar para parabenizar e também dizer que muitos lugares que eu já tenho andado por essa cidade já falou no projeto. Então, esse projeto, eu acredito que até aqui, ele é a sua marca. É um projeto que lá na frente, muitas pessoas vão lembrar. Vai lembrar de você por esse projeto. Então, vai passar de pai, filho, neto, e esse é um projeto contínuo. Tantos projetos que a casa já foi feita aqui, foi votado, o pastor Nilton diz um dia aí que tem 8.000 projetos, pouquíssimo, 8.000 leis aprovadas e poucas estão vigorando. Então, esse projeto aí, você vive o projeto. É isso que é o bonito do seu projeto. Você fez, elaborou, foi aprovado e você vive o projeto junto com a população. Você leva à população essa situação do Alzheimer. Então, parabéns a você. Continue sempre com essa luta e estamos juntos. Obrigado, senhor presidente. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, levanto o doutor Marcelo para dizer que não é mais um projeto, é uma lei. E sendo lei, tem sim a autoria do vereador Marcelo Rossi. Pudemos nós nessa casa auxiliá-lo, dando a nossa votação favorável para que realmente se tornasse lei. E, infelizmente, doutor Marcelo, essa casa ainda não detém da abertura na história passada, dependia somente da Câmara, não havia figura da Prefeitura, a Câmara decidia o que seria feito na cidade, mas hoje há o Executivo. E nós não podemos obrigar em algumas áreas a fazer. Então, o senhor cria aqui as diretrizes, como é a minha lei de atendimento aos autistas, que comecei, acho que foi meu primeiro projeto nessa casa, que a vereadora Carolina ainda me ajudou muito na época, para que ele pudesse ser feito. E vai demandar realmente de muita paciência do senhor e muito empenho, doutor Marcelo. É assim que funciona, mas tenho certeza que o senhor vai conseguir, aos poucos, trilhando nesse caminho. 20 anos de aprendizado, o senhor imagina o quanto é necessário, e isso vai fazer, na verdade, parte do futuro de todos nós nessa casa, de toda a cidade. Por certo, só não envelhece aquele que morre antes. Então, todos aqui queremos envelhecer. E envelhecer com dignidade e com saúde. Então, doutor Marcelo, essa casa tenho certeza que o apoia, sem dúvida nenhuma, para que realmente a lei vire um programa realmente executado dentro da nossa cidade
e me ponho à disposição também para auxiliá-lo. Tenho uma ligação muito grande e familiar com essa causa. Meu bisavô fundou o Asilo João Quil Filho aqui nessa cidade. Minha mãe nasceu no asilo, morou até os 18 anos. Na época, o asilo não era somente para pessoas idosas. Na época, tinha diversas outras pessoas que acabavam tendo a sua ida para o asilo. Persista, insista, não desista jamais. O programa é bom, o senhor é competente e tenho certeza que, com o tempo, todos vamos poder auxiliá-lo e muitas vezes até mudar a concepção de uma saúde pública que não é só em Limeira. É uma saúde pública na área estadual, na área federal, que nossa população está realmente envelhecendo. Parabéns, doutor Marcelo. Continue a discussão. Eu desejo, senhor presidente. Eu Com a palavra, também vereador Newton Santos. Muito boa tarde, amigos vereadores, público presente e a todos que nos ouvem através da rádio e nos assiste pela internet, pelo Facebook. Parabéns, doutor Marcelo. Todo vereador que tem um projeto de grande relevância, ou até mesmo, eu acredito que não tenha projeto de pequena relevância, eu disse de uma forma errônea, mas o vereador tem que insistir para que se cumpra. Eu tenho tentado marcar com o secretário de saúde também, para poder dialogar sobre um projeto que eu tenho aqui desde o outro mandato. Porque quando eu entrei de vereador, eu também tinha o sonho de ajudar os ostomizados. O senhor deve ter até mais propriedade para falar sobre isso. Mas na época eu fiz um levantamento de quantos ostomizados tinha aqui na cidade. Era cerca de 300. Hoje deve ser mais de 600. Então eu fiz uma lei. A Érica Tanque votou, a Lubogo votou. Nós que somos do outro mandato, votamos favorável. Para que todo prédio público e prédios de grande porte que a prefeitura fosse dar o alvará, ela exigisse também a colocação de um simples um objeto para fazer asepsia. Nada mais do que uma pia e uma mangueirinha para que a pessoa possa limpar a bolsa a bolsa que ela carrega, que todo ostomizado carrega. Algo simples e que vem de encontro à necessidade de uma pessoa que traz um trauma de já ter esse problema, não é? E fazer com que ela participe do convívio social, num shopping center, num cinema, ou até, eu não fui ainda lá na farmácia de alto custo que abriu, mas era para ter cumprido, porque lá as pessoas que são ostomizadas vão até lá deve ter. Eu vou procurar ver se lá tem ou não, porque é uma lei de vários anos atrás já e que não se cumpre. Por isso que eu disse que quando o senhor fez o projeto, o senhor teria que ficar em cima, porque muitas vezes a gente faz o projeto aqui, o legislativo legisla, mas a parte da execução depende da caneta do prefeito. Então, fica aqui o nosso reclame, espero, ele deve estar ouvindo, ou alguém ligado a ele deve estar ouvindo, para que se cumpra, não só o meu, mas também o do senhor, que é de grande valia para a cidade de Limeira e para a maioria das famílias, porque se não a maioria, uma grande parte tem um familiar com Alzheimer. Já acabou, querida. 5 segundos. Não é? Então, inclusive, o nosso presidente, agora Bolsonaro, é ostomizado. Eu vou ligar para ele, viu? Vou ligar para ele, vou falar da minha lei. Muito obrigado, senhor presidente. Constância Félix. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia presente. Vereador Marcelo Rossi, o que eu sinto nas suas palavras é simplesmente um desabafo. Foi um desabafo. Para mim foi um desabafo. Às vezes a gente fica frustrado, porque eu vejo que o nobre vereador, por favor, vereador, olhe para mim, o nobre vereador, quando entrou nesta casa,
Eu lembro muito bem, nobre vereador, que Vossa Excelência dizia o tempo todo desse projeto. Em uma determinada data, vereador, o senhor disse que o senhor só entrou aqui e o senhor já estava se sentindo como uma missão cumprida diante desse projeto. Uma pessoa que já está há 24 anos trabalhando nessa área. Então, eu estou daqui sentindo, mais ou menos, em pequena proporção, o seu sentimento. Por isso que eu queria falar diretamente para você, peço desculpa da forma que falei, e a nobre vereadora também. Mas, quando estive no CEPROSOM, o CEPROSOM é uma autarquia que, na época, a arrecadação ela era maior que Iracemápolis. Hoje, não, a arrecadação de Iracemápolis é muito grande. Uma autarquia com todas as secretarias, quando não tinha os departamentos, eu reestruturei lá, e realmente a gente tem ali uma pequena cidade ali. Então, enquanto gestora, eu tenho o maior orgulho pelo que aconteceu no período que eu estive lá, quando a gente quase triplicou a quantidade de idosos nos projetos do CEPROSOM. Então, são projetos que eu já acompanho há algum tempo. Por acaso, eu estive em Santos esse final de semana. E comecei a levantar, em todos os lugares que eu vou, gosto de ver a história da cidade e tal. E ela ganhou em 2015 como melhor qualidade de vida no estado de São Paulo. Parece que ela está concorrendo agora de novo. Então, eu fui pesquisar por que qualidade de vida. Por que os idosos estão querendo ir para lá? Por que determinado bairro lá 90% são idosos? Aí eu fui verificar que dois fatores fundamentais. Lá tem 5 hospitais, funciona lá, e a questão da segurança. Então, a nossa população, ela vai envelhecer, como o senhor sempre fala. Tomara Deus que eu envelheça. Tomara Deus que todos nós envelheçamos. Como diz a vereadora, se não envelhecermos, nós vamos morrer antes. Tenho maior gratidão a Deus pela idade que estou vivendo hoje. Gostaria de viver 80, 100 anos, mas com qualidade de vida. E a Alzheimer, ela não dá essa chance de qualidade de vida. Então, o Silvio sempre falava, eu adorava quando a pessoa chegava com um projeto, porque o prefeito não tem projeto pronto. Quando chega um profissional, ele tinha que acatar esse projeto. Tenho lamentos, nobre vereador, o prefeito não ter um olhar para esse projeto. Estou contigo, no que precisar, tenha o meu apoio, nobre vereador. Lubogo. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, todos os ouvintes. Vereador Dr. Marcelo, muito importante o requerimento do senhor, e o senhor, acho que todos que passam por esta casa como vereador, quer deixar sua marca, né? Quer ter um projeto bom aprovado, quer deixar um legado para a cidade de Limeira. E esse projeto seu é um legado que o senhor vai deixar uma marca na cidade para muitos anos. O senhor vai sair, vai entrar outras pessoas, outros vereadores, o senhor vai usufruir, porque, né, vai ser idoso um dia, e vai deixar essa marca dentro dessa casa. Eu quero parabenizar o trabalho que o senhor tem feito em cima dessa lei sua aprovada. É um trabalho que o senhor se empenha. Eu estive no Teatro Nair Belo, onde estava cheio de gente, onde nós tivemos uma palestra maravilhosa, que emocionou a todos que estavam lá. O senhor não precisa nem falar o quanto eu me emocionei, que no dia do seu projeto aprovado aqui, quando foi passado aquele filme lá, que eu não me esqueço jamais, eu não me controlei de emoção. Então, realmente, este requerimento do senhor, o senhor está de parabéns, porque o senhor precisa de mais apoio, né? O executivo, ele precisa motivar mais esse projeto do senhor, se empenhar um pouco mais, porque é para a nossa cidade, conforme foi dito, é para os nossos idosos da cidade de Limeira. Então, parabéns pela lei do senhor e parabéns pelo requerimento também. Muito obrigada. Só me dar uma parte? Sim. Obrigado pelas palavras. A senhora me emociona muito. E eu acho que é isso.
acho que todos temos uma passagem aqui nessa vida, e a nossa passagem é essa, darmos essa contribuição enquanto médico, enquanto gestor de saúde, e é um sonho, sim, é um sonho. Eu gostaria que esse sonho fosse realizado, concretizado, ainda, se possível, nesse nosso mandato, mas nós sabemos, vereadora Érica Tanque, que realmente os empecilhos, as dificuldades são muitas, envolve muita política, envolve um processo, de certa forma, até compreensivo, mas, assim, eu acho que falta, sim, vereadora Constância Félix, um pouco mais de empenho do Executivo em chegar e falar, senta aqui, vamos pôr seu projeto para funcionar. O projeto não é do Dr. Marcelo, o projeto é para a cidade de Limeira. E tenho certeza que esse projeto vai servir de modelo, já está nos trâmites das comissões competentes da Assembleia Legislativa de São Paulo para se tornar uma lei estadual. Então, se não for por Limeira, vai ser por instâncias maiores. Obrigado pelas suas palavras, a senhora me comove. Continua a discussão. Manifesto o interesse em discutir, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Vereador Dr. Marcelo, antes de tudo, peço desculpas, porque o senhor foi chamado a atenção de forma indelicada e grosseira, fazendo uma gentileza para mim, que como estive ausente no plenário no momento em que foi discutido o teor, eu perguntei ao senhor as razões. Mas como a educação vem de berço, vem de casa, nem todo mundo pode dar aquilo que não tem, eu só gostaria, antes de tudo, de pedir desculpas, porque o senhor foi colocado em uma situação complicada, tentando resolver para mim aquilo que estava acontecendo. Vereador, gostaria de reiterar as palavras da vereadora Érica Tanque, que quando eu cheguei era exatamente o que ela estava falando acerca dessas dificuldades, e já mencionei por diversas vezes as minhas limitações com relação à área da saúde. Mas gostaria, de uma forma singela, de me colocar à disposição nesta cobrança, caso haja alguma coisa que o senhor identifique que eu possa fazer, de algum modo, de alguma forma, porque é algo que me chamou muito a atenção acerca da sua postura enquanto parlamentar frente à sua bandeira. É muito natural que cada vereador tenha uma determinada bandeira. Então, a gente olha para o vereador Dr. Marcelo, a gente já sabe que é a bandeira dos idosos, a bandeira do Alzheimer. A gente olha para a vereadora Érica Tanque, a gente já consegue identificar a bandeira da mulher, do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então, nós temos algumas áreas que a gente olha para o vereador e a gente já consegue fazer essa identificação. E isso acontece com o senhor de forma muito clara, muito cristalina. Então, algo que me chamou a atenção em relação ao desenvolvimento do seu projeto é porque o projeto vem pelo Legislativo, e, em tese, o Executivo devia colocá-lo em prática. O que me chamou a atenção da sua postura enquanto parlamentar são os esforços que o senhor despendeu nesses 2 anos de mandato para que, independente do Executivo colocar em prática ou não, o senhor foi lá e colocou. É como se fosse assim, olha, já que o Executivo não está colocando, deixa que eu vou lá e faço. A vereadora Lobogo chegou a mencionar, né, o fato de que ela se sentiu emocionada no Teatro Vitória, acho que no Teatro Vitória, na Irbelo, quando ela foi. Outros vereadores, outros colegas. Estava em uma oportunidade, em um círculo de amigos, e ouvi uma pessoa, um cidadão, indicando para procurar o seu gabinete porque a mãe estava reclamando que estava passando com a sua mãe com relação ao processo de Alzheimer. Daí até ela falou assim, não sei exatamente quais são as medidas, mas procura o gabinete do Dr. Marcelo Rossi. Então, isso é uma referência positiva, né? Quando as pessoas confiam uma bandeira, uma causa, no nome de uma pessoa que não é o nome do Dr. Marcelo Rossi, mas é o trabalho parlamentar deste vereador. Então, gostaria de parabenizá-lo. Obrigada, presidente. Continua a discussão. Jorge Freitas. Senhoras, senhores vereadores, público presente, ao exemplo dos demais vereadores que já se pronunciaram, eu quero dizer a Vossa Excelência, doutor Marcelo, que me coloco à disposição para fazer acontecer essa lei. Desde o primeiro momento que o senhor chegou a essa casa, o senhor demonstrou claramente uma irreprimível vocação e uma notória audácia para defender as pessoas mais idosas. Fruto notável
provavelmente, da atuação sua como médico que atinge essa área. E, com certeza, naquele pronunciamento da aprovação do projeto, percebi que Vossa Excelência demonstrava uma fé inquebrantável no êxito, no sucesso desse projeto. Até eclodiu lágrimas nos teus olhos naquele momento. Dias antes, pelos corredores da casa, assinaturas, movimentação. Então é um projeto, realmente, eu tenho a impressão que é um projeto do seu sonho. E aquilo pudemos sentir no seu pronunciamento aqui no plenário. Por essa razão, entre outras razões, eu acho que precisamos irmanar os esforços, unidos cada vez mais. Uma lei dessa não pode ficar parada. No primeiro momento, no primeiro ano, que podia ser em abril do ano passado, podia reunir lá os terceira idade que já são atendidos. Não precisava ser uma coisa astronômica, não precisava gastar recursos, né? Então, realmente, quero se associar aí aos pronunciamentos, colocar à disposição. Não é somente a lei do senhor que realmente deixa de ser cumprida, existe série de outras leis. Mas no pronunciamento, naquela fé, naquele momento, daquela vez da aprovação, pudemos perceber que era o projeto dos sonhos, não só pelo pronunciamento, mas pelas próprias lágrimas que eclodiram dos seus olhos no instante que foi aprovado aquele magnífico e brilhante projeto. É importante que, talvez, não seria necessário isso, mas talvez seria bom fazer uma frente parlamentar em defesa desse assunto, juntamente com esse projeto, para que possamos ver a praticidade e a eficácia de uma lei dessa que é importante. Isso não é só do governo Mário Botion, outros governos. Teve uma vez um projeto também que ficou... o projeto proibiu os flanelinhas, nunca foi aplicado. Nunca, nunca. Então tem um monte de leis, mas esse da saúde é muito interessante e a terceira idade eu acho que tem a ganhar muito com isso. Então, associo os demais parlamentares no sentido de buscar uma saída para que possamos colocar em prática, talvez ainda, esse ano não, porque a data dele já passou, mas que nos próximos anos, em especial o primeiro ano que venha, esse projeto pode fazer parte aí do calendário e a sua praticidade ter sua eficiência. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo executivo. 695 requer informações sobre realização de campanhas informando sobre instalação de novos semáforos. Vereadora Érica Cristina Tanque Moia. Em discussão. Não havendo executivo. 696 requer informações sobre número de servidores públicos com dorsalgias. Vereadora Érica Cristina Tanque Moia. Em discussão. Não havendo executivo. 697 requer informações ao Poder Executivo sobre o final da Avenida Cônego Manuel Alves, Parque Residencial Belinho Ometo. Autoria do vereador Helder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não havendo ao Executivo. O próximo requerimento é de minha autoria e eu nomeio secretária DOC, vereadora Carolina Pontes, para que a vereadora Érica Tanque possa assumir a presidência. Sessão reaberta. Dando sequência, requerimento número 698 de 2018. Assunto: requer informações ao Poder Executivo sobre os funcionários com funções gratificadas. Autoria José Roberto Bernardo, vereador Zé da Mix. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vai ao Executivo. Sessão está suspensa. Sessão está reaberta. Eu agradeço a vereadora Carolina Pontes. Próximo requerimento. 699 requer que sejam encaminhadas as documentações solicitadas pelo item 1 do requerimento número 629/2018 e que fora ignorado pelo Poder Executivo Municipal, bem como a instauração de sindicância para a apuração da responsabilidade dos envolvidos pelo uso indevido do Teatro Vitória como acessório para prover energia elétrica para ato político eleitoral e de desapreço. Autoria do vereador Cleiton Aparecido da Silva. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento 700 requer informações sobre a implementação do programa Bicicleta Brasil, PBB, no âmbito municipal. Autoria da vereadora Érica Cristina Tanque Moia. Em discussão. Não havendo executivo.
701 requer informações ao Poder Executivo sobre emendas parlamentares destinadas ao município. Autoria do vereador Marco Antônio Xavier. Em discussão. Não havendo executivo. 702 requer informações sobre furtos às unidades escolares no âmbito municipal. Autoria da vereadora Érica Cristina Tanque Moia. Em discussão. Desejo, senhor presidente. Com a palavra a vereadora proponente, Érica Tanque. Senhor presidente, faço um questionamento aqui da área educacional, mas bem sabemos que são diversos os próprios públicos que têm sido alvos até um questionamento da vereadora Lubogo, que deve fazer no dia de hoje, sobre furto de fiação, e que em breve estaremos vendo. Buscando algumas informações, está aumentando por demais na área da educação a violência entre os alunos. Também vou fazer tem um outro requerimento embaixo. Então, estou voltando o olhar para essa área e que vem realmente acontecendo em diversos próprios municipais, para que a gente possa, como legislativo, pensar em como vamos proteger, porque, além do gasto excessivo que o nosso município tem com a reposição, ainda há todo um problema que a população enfrenta, não tendo as suas atividades normais, deixa de atender a população. Então, é um assunto que acho que merece a atenção de todos os vereadores, com um olhar mais incisivo nessa área, principalmente na área da saúde, na área da educação. Tenho a impressão que a da vereadora Lu é até do centro comunitário, e lazer, entendendo também que lazer faz parte da saúde, né? Nós temos assim um lazer, a ideia de lazer como uma coisa que não faz muito parte da área da nossa saúde, e a saúde mental é extremamente importante para a nossa qualidade de vida. Então, aqui é um início de trabalho que eu acho que todos os vereadores devem acompanhar também, para que a gente possa pensar junto numa solução, ou de propor uma solução, contribuir com essa solução, visto que é um problema que temos enfrentado com uma grande demanda. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. Requerimento 703 requer informações do Poder Executivo sobre as vagas de creches para o próximo ano. Autoria do vereador Marco Antônio Xavier. Em discussão. Não havendo executivo. Quero discutir. Pode deixar, senhor presidente. Próximo requerimento. 704 requer informações sobre dados da violência no âmbito escolar. Vereadora Érica Cristina Tanque Moia. Em discussão. Eu gostaria, presidente. Eu gostaria. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, primeiramente, parabenizar a vereadora Érica Tanque por esse olhar de segurança, tanto do prédios públicos, né, os bens materiais, mas também um olhar também para os servidores. Essa semana até foi matéria da Gazeta de Limeira, inclusive um projeto de lei de minha autoria solicitando a implantação de câmeras nas escolas municipais, vereadora Érica Tanque, justamente também preocupado tanto com os prédios, né, públicos, mas também com a segurança daqueles que ali trabalham, né? A gente tem acompanhado aí um alto índice de crescimento, tanto de furtos em prédios públicos e também de violência, tanto de alunos contra professores, de alunos contra alunos, e por isso o nosso gabinete apresentou esse projeto de lei que eu acredito que podemos conversar sobre ele, vereadora, para poder melhorá-lo também com essas informações que a senhora solicita aqui nesse requerimento. E aí eu me lembro da escola, da creche lá do Morada das Acácias, que
infelizmente, até o momento, não foi entregue para a população daquela região do Rubi, justamente pelo fato da creche da Morada das Acácias. Não foi entregue justamente pelo fato que houve lá uma invasão, vereador Marcelo Rossi, e roubaram algumas coisas lá, alguns equipamentos, e a população hoje está pagando o preço por aquela escola ainda não estar funcionando da forma que poderia estar atendendo as crianças e as mães daquela região. Então, por esse motivo, também eu fiz o projeto de lei para que possamos colocar câmeras nos prédios públicos. É lógico que já há uma discussão em cima do projeto, é lógico que já fui chamado pelo Executivo, já conversamos sobre o projeto, uma questão de melhoria, mas eu acredito que esses 2 requerimentos da senhora vai contribuir também para esse projeto e para a melhoria nessa situação. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereadora. Desejo discutir, senhor A presidente. palavra, vereadora Érica Tanque. Vereador Vaguinho, me coloco à disposição no que eu puder contribuir. Tenho certeza que muitos aqui têm até uma ligação maior com a parte de educação, mas no que eu puder auxiliar para que a gente possa desenvolver, já que o senhor já tem esse projeto, que eu tenho o conhecimento, a gente possa desenvolver e agregar valor em todo esse trabalho, que é extremamente necessário. Realmente nós temos violência contra professores, de alunos com alunos, nós precisamos realmente dar um basta. Eu acho que existem medidas que são preventivas, medidas culturais que devem ser colocadas, e a gente vê que hoje os ânimos estão tão acirrados que creio que nós teremos problemas ainda maiores. Vislumbro, as pessoas por vezes não entendem algumas colocações e se julgam donas da escola ou contra os professores, né? De uma forma assim, onde o professor deixa de ser o herói abençoado no nosso hino para ser aquele que vai fazer um mal dentro da escola. E algumas pessoas não entendem esse tipo de colocação e acham que qualquer coisa que o professor faça é um problema. Então, tenho certeza, pode contar comigo no que eu puder contribuir com a maior honra, vereador Vaguinho. Vereador Lubogo. Senhor presidente, nobres pares, público presente e todos os ouvintes. Vereadora Érica, a senhora toca num assunto aí que é de extrema preocupação. Inclusive hoje, não sei se a senhora recebeu, acho que foi no grupo Rede de Mulheres, eu recebi um vídeo que eu fiquei chocada de 2 meninas brigando. Não é de Limeira, mas eles pedem a divulgação para providências nas escolas. Porque o que acontece, que a gente percebe quando há uma briga dentro da escola ou fora da escola, pelos vídeos que a gente vê, que a gente recebe, que a gente fica sabendo, é que todos ficam em volta assistindo e não chamam socorro, não chamam uma pessoa. E nesse vídeo, depois eu vou passar para a senhora ver, até que chega alguém para socorrer, a menina já bateu a cabeça da outra num pilar, num concreto, e parece que a menina desmaia, eu não sei depois os resultados. Mas é algo muito preocupante, é algo que a gente tem que trabalhar nas escolas. O vereador Vaguinho fala das instalações das câmeras, só que eu acho que é um projeto excelente, vereador, só que custa dinheiro. Então, eu acho que até que a gente não consegue isso para a nossa cidade, nas escolas da nossa cidade, eu acho que o Executivo e Secretaria de Segurança poderia estar pensando em algo como aqueles guardas municipais de bicicletas, estar fazendo uma ronda nas escolas, ao redor, ficar mais por perto, porque quando acontece algo fora das escolas, eles estão por perto e dentro das escolas também. Então, eu acho que é algo que
o executivo, o secretário, poderia estar pensando para que não venha acontecer algo pior na nossa cidade. Porque hoje em dia, conforme foi dito, os adolescentes têm todo, né, hoje em dia, às vezes se explode por qualquer coisinha e acaba a partir de, além de agressão verbal, partindo para uma agressão física, e é nessas horas que uma agressão física a gente tem que ter alguém por perto aí para estar socorrendo. É isso, muito obrigada e parabéns pelo requerimento. Continue a discussão. Não havendo ao executivo. Próximo requerimento é de minha autoria, a sessão está suspensa. Eu nomeio o secretário ad hoc, o vereador Vaguinho Santa Luzia. A sessão está reaberta. Requerimento 705, assunto requer informações sobre certificados, autorizações para exploração dos serviços de transporte coletivo de escolares outorgados pela Secretaria Mobilidade Urbana. Autor, José Roberto Bernardo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, ao executivo. Suspendo a sessão. Obrigado, vereador Vaguinho. A sessão está reaberta. Próximo requerimento. 706. Requer informações ao Poder Executivo sobre a implantação do programa Atividade Delegada para a Polícia Militar. Autoria do vereador Wagner Barbosa. É discussão. Não havendo ao executivo. 707. Requer informações ao Poder Executivo sobre a implantação do sistema Detecta do Estado de São Paulo no município de Limeira. Autoria do vereador Wagner Barbosa. É discussão. Não havendo ao executivo. 708. Requer informações ao Poder Executivo sobre o cancelamento do atendimento de urgência do Centro de Saúde Bucal no município de Limeira. Autoria da vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Em discussão. Não havendo ao executivo. 709. Requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de prolongamento da rua Miguel Guidotti, frente à Universidade Paulista, Unip. Autoria do vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento 710. Requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de funcionamento 24 horas da farmácia municipal, antiga humanitária. Autoria do vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. Em discussão. Desejo discutir, senhor A presidente. palavra, vereadora Érica Cristina Tenquimoy. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Rafael, que tem por profissão um olhar extremamente atento à área da saúde, refaz também um pedido que fiz também no ano de 2018, que, na verdade, também solicita a mesma coisa, a possibilidade, eu estudo aí a possibilidade dessa farmácia chamada de 24 horas, mas que nunca funcionou às 24 horas, passar a realmente ter essa colocação. Me passam recebi algumas informações da Deise, que é a farmacêutica da Prefeitura Municipal, e creio que os números de atendimentos são realmente elevados. O número de atendimentos, aqui era de janeiro, fevereiro, março e abril, nós chegamos em abril com 10.883 números de atendimentos, sendo que unidades dispensadas, 421.313 medicamentos entregues. Então, acho que já está na hora, a não ser que poderíamos pensar também da possibilidade de que essa farmácia ficasse, pelo menos, se não no período todo, que ela avança até as 22 horas, que ela fizesse, ao contrário, não tivesse, talvez, seu atendimento durante o dia, mas à noite toda pudesse fazer essa extensão. Acho extremamente importante, muitas vezes as mães levam seus filhos até, por exemplo, um hospital e precisam do medicamento.
nós teríamos aberto. Sei que há uma grande dificuldade para o poder público de manter o período noturno, é complicado, não é fácil, mas eu acho que a gente já poderia dar um passo além, se não possível manter aberto o tempo inteiro, fazer com que à noite, pelo menos durante toda a madrugada, permaneça aberto. Então, é um auxílio também aqui no requerimento do vereador Rafael, doutor Rafael, que entende muito da área, mas pela colocação já tinha também feito, então quis contribuir. Infelizmente ele não está presente, mas vou passar a cópia da resposta do requerimento a ele. Obrigada, senhor presidente. Quero discutir. Com a palavra, vereador Luboco. Senhor presidente, somente para parabenizar o vereador Dr. Rafael por este requerimento. E, vereadora Érica, não dá para entender mesmo, né? Acho que tem que mudar o nome lá dessa farmácia, 24 horas. Porque a hora que a mãe mais necessita do medicamento, ela está fechada. Principalmente quando a gente pega um feriado prolongado, que se emenda, tem o sábado e o domingo. Então, não só as 24 horas... mas assim o período de sábado e domingo e feriado também, que eu vejo de grande importância para as crianças não ficarem sem a medicação aí, que é tão necessária a partir do momento que sai da consulta, já entrar com a medicação. Não só para as crianças, mas para todos. É isso, parabéns ao doutor Rafael. Obrigada. Continua a discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 712, requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de transformar os bueiros da cidade em bueiro inteligente. Autoria do vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. Em discussão. Desejo discutir, senhor presidente. A palavra, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, eu, no início do mandato anterior, também fiz todo um questionamento e tive algumas reuniões referente a esse assunto que o vereador Rafael traz a esse plenário novamente. E aqui, infelizmente, o vereador Rafael não está, mas vou passar a ele depois. Existem hoje 2 estilos desse bueiro inteligente que eles falam. Um é que tem uma cesta embaixo da grade, e outro é que ele tem um dispositivo que, quando chove, ele abre. Exatamente para que não volte aquele cheiro. Então, não sei bem de qual o vereador Rafael aqui está falando, mas, como eu também fiquei muito interessada no assunto, eu tive uma reunião na época e voltei até a confirmar alguns dados depois disso, como a administração via, não era a administração Mariboltion, mas como a administração, a parte técnica da prefeitura via essa colocação. E me passaram um estudo na época, onde foi até colocado em 2008, fizeram um teste com esse bueiro inteligente, que é essa da cestinha. E alguns pontos que eu gostaria de colocar aos vereadores aqui que me passaram. Os testes com o protetor ecológico para a boca de lobo não foi aprovado pelos técnicos da prefeitura, tá? Fatos que cooperaram para a não aprovação técnica e prática. Entupimento da boca coletora quando o cesto atingiu a capacidade máxima de lixo, impossibilitando a entrada de águas pluviais no equipamento. Houve a redução de entrada de vazão, consequentemente, alagamento. Diversidade do tamanho de bocas coletoras. Nós temos, assim, um padrão, sem padrão na cidade, né? E são 4.657 unidades que a gente tem de boca de lobo ou boca de leão, né? E são inúmeros os tamanhos. Haveria adequação, de ter uma adequação do tamanho de todas, da cesta em cada uma. Houve reclamação por parte da população que o acúmulo de lixo no cesto gerou odores fétidos devido às fezes de animais e lixo orgânico depositado no cesto, e a limpeza teria que ser mais frequente.
E para implantar nos novos loteamentos, que era uma ideia que eu tinha na época, precisava haver a mudança no plano diretor do município e aprovação, antes de tudo, na Complan. Então, realmente, é um assunto que a gente deve discutir. Eu acho que até a nova comissão, né, que vai ter na casa deve pegar alguns assuntos nessa. Teremos, em 2019, finalmente, uma nova comissão para que possa estudar os assuntos e fazer a cidade ser mais inteligente nos seus resíduos sólidos. Obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Eu gostaria, presidente. Primeiro Após o vereador. Carolina, depois a vereadora Carolina. Senhor presidente, nobres pares, eu me recordo que eu havia protocolado nesta casa, inclusive o vereador Lemão até me questionou quanto a isso, um projeto de lei para que pudesse ser instalado realmente essas bocas de lobo inteligente, pensando no meio ambiente, nos entupimento das canaletas de águas pluviais, mas também fui chamado para uma conversa e aí reafirmo todas essas informações repassadas pela vereadora Érica. A mim também foi repassado todas essas informações, no qual eu fiz, então, a solicitação da retirada desse projeto em pauta nesta casa. Eu tenho recebido recentemente várias marcações de munícipes questionando os vereadores a implantação desse sistema no nosso município. Eu fico só preocupado pela seguinte questão, né? Em outros municípios, como já foi divulgado nas redes sociais, isso está funcionando. Eu acredito que, justamente numa próxima comissão do meio ambiente que esta casa já estará funcionando, esse assunto deve ser tratado e discutido junto ao Executivo para que possamos achar outras formas que seja de menor custo para o município e que também não leve nenhum transtorno aos munícipes, né, no qual foi relatado pela vereadora Érica Tanque. Eu acredito que alguma coisa precisa ser feita, vereadora, porque o número de galerias fluviais entupidas e o gasto que isso tem para o município também é muito alta. Então, eu acredito que o município precisa pensar nessa questão também para poder diminuir custos no município. Uma parte, vereadora? Isso, gostaria até de convidar o vereador Vaguinho, que me fez uma deferência me convidando para participar. Estou pensando em fazer um projeto ainda inicial sobre construtoras de grande porte que deveriam ter um sistema para que a própria terra e o próprio material não façam o assoreamento dos córregos e canais de tubulação. Depois vou conversar com o senhor, o convido também para me ajudar nesse. Ajudo no da escola, o senhor me ajuda nesse. Muito obrigada, vereador. Agradeço, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Dando sequência, creio que o requerimento do vereador Dr. Rafael Camargo, ele foi realmente fruto das recentes marcações nas redes sociais, que vários vereadores aí foram chamados para a discussão do denominado bueiro inteligente. E eu tenho no meu gabinete uma engenheira ambiental. E logo que eu fui marcada, eu falei, Simone, né? Daí ela falou, nem pensar. Ela falou assim, nem pensar. E daí ela já trouxe tecnicamente as razões e elas passam principalmente pelas que a vereadora Érica Tanque, provavelmente na época que foi pesquisar, já tinha sido advertida. O primeiro ponto, inclusive as cidades que acontecem isso, porque também foi o contra-argumento que eu passei para a Simone, foi o seu, vereador Vaguinho. Eu falei, mas em outras cidades tem. Daí ela falou assim, faz um levantamento das cidades e veja o número de habitantes e a forma de projeto daquelas cidades. Porque o que acontece? Os bueiros inteligentes, eles foram planejados...
justamente para essas cidades que anteriormente foram planejadas. E muitos dos planos ligados, inclusive, aos novos condomínios de alto padrão, eles já têm essa preocupação, mas é feito no planejamento, o que não acontece na nossa cidade, porque, infelizmente, né, ela cresceu de uma forma desordenada, e isso não é culpa de X ou Y. Nós não tínhamos tantos... não existia tanto conhecimento técnico na implantação de políticas públicas, e nós temos um número exacerbado, que daí eu já nem sei as expressões, né, que são eu chamo de bueiro, né, mas tem várias classificações da boca, aí, né, boca de lobo, boca de leão, que eles falam que, dependendo da medida, é um tipo de bueiro, né, que eu chamo de bueiro, mas deve ter outro nome. Enfim, conversei bastante com a Simone e ela falou na mesma hora, falou, olha, isso é um assunto para ser estudado na comissão que vocês estão montando para o ano que vem. Só que hoje, atualmente, na condição que Limeira está, não tem condição de implantar esse bueiro inteligente, de nenhuma forma, porque o prejuízo, primeiro, que a gente não tem financeiramente condição de atender a cidade toda pelo número de bueiros e pela diferença que existe. Não teria como colocar um padrão como essas cidades foram planejadas para tal, né? E o fator também desses odores, que a manutenção ela não é simples, ela precisa ser para cidade pequena, para cidade planejada, e outros pontos que tecnicamente eu não vou ter aí a competência para esclarecer. Mas até ela falou, vamos fazer requerimento, né? O pessoal do gabinete, eu falei, não, porque eu tenho certeza que algum vereador, né, quando é marcado geralmente 5, 6 vereadores, eu falo, alguém vai fazer, a gente debate, que vai ser uma causa que é os anseios que vai ao encontro dos anseios do munícipe. Obrigada. Alguém mais deseja discutir? Com a palavra o vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, público presente, o projeto do Dr. Rafael é aquela cestinha mesmo dentro do bueiro, né? Eu estou vendo aqui a foto. A dificuldade, se o doutor estivesse aqui, ele mesmo poderia falar, é a educação. Um país, numa cidade onde todo mundo joga papel no chão, o bueiro rapidamente vai ser... essa cestinha rapidamente vai ficar cheia, Vaguinho. E isso vai ter que ser uma vistoria diária para poder limpar, porque se der uma chuva à tarde, como era no mercado municipal, aquela baixada, com um cestinho desse daqui, meu Deus, com todas aquelas bocas de lobo que tem lá. E ainda tem um rio que passa embaixo, um córrego que passa embaixo do mercado, que passa embaixo da Gazeta de Limeira, onde faz o jornal, sai no posto AFA, um córrego. Fundo daquele jeito, você vai lá, você vê o córrego que passa, que vem da Ana Carolina, com um cestinho desse, com a chuva, aquilo lá a água ia encobrir o táxi, os fogos Caramuru, o bar, o Mocotó, o mercado, todo mundo, porque por causa da sujeira. Logicamente que um bairro pequeno, ou uma cidade pequena, ou mais planejada, eu acredito que também, para a gente começar nos bairros novos, eu acho que dá para a gente fazer, desde que conscientize as pessoas também sejam, não joga sujeira, porque senão, infelizmente, boa ideia. Eu acho que seria sensacional segurar a sujeira aqui para ir no córrego, não vai no córrego, tudo uma facilidade, mas infelizmente ainda não estamos preparados. 40 anos, uma geração, doutor Marcelo. Escola. Ensino na escola. Temos que ensinar na escola. Não jogar papel, não jogar papel, não jogar papel. E vai ser um dia que o pessoal não vai jogar papel. Obrigado, senhor presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. 713 requer informações ao Poder Executivo sobre a reposição da fiação do ginásio de esportes da Vila Pisa. Autoria da vereadora Lucinês Aparecida Bogo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Quero discutir. Com a palavra a vereadora Lu Bogo. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes. Vereadora, já foi discutido antes sobre os furtos nas escolas e realmente aquela região lá nossa, da Vila Pisa, creche da Vila Labaque, a gente não vence trocar a fiação.
coloca, eles roubam. Então, eu deixo aqui uma sugestão ao Executivo, assim, tem centro comunitário que é espaçoso, tem espaço. E a sugestão, eu sei que é a longo prazo, porque custa dinheiro, mas a sugestão seria a construção de uma casa no local, que esse centro comunitário, a maioria tem espaço, a construção de uma casa e nessa casa tem um zelador para tomar conta do local. Porque eu acho que só assim a gente vai estar inibindo esses furtos nesses centros comunitários. Como o da Vila Pisa, é um lugar muito frequentado por mulheres, né, que fazem zumba, crianças, tem lá, à noite tem jogo de bola, educação física, o pessoal se reúne, os idosos se reúnem ali para um lazerzinho e acaba ficando muito tempo parado ali sem poder utilizar por conta de roubo, de furtos. É isso, senhora presidente. Muito obrigada. Desejo discutir, presidente. A palavra, a vereadora Érica Tan. Como falei, chegou a hora do requerimento da vereadora Lu Bogo, preocupada com a população que tem que ter seus momentos de lazer e aonde se desenvolve atividades físicas tão importantes para a área da saúde. Estamos sempre interligados todos os assuntos. E, realmente, eu não sei, mas a necessidade de se colocar, ou a possibilidade de se colocar monitoramento, como o vereador Vaguinho sugeriu, interligado já com, tipo, a muralha digital, que tem a Guarda Municipal, a colocação de alarmes, não sei se tem nesse centro comunitário, mas alguma coisa tem que ser feita. Infelizmente, tem sido alvo constante de depredação, seja, como a vereadora Mayra sempre tem uma preocupação muito grande, às vezes a fiação por troca de drogas. Nós temos que agir de outra forma. Infelizmente, só ficar colocando, repondo isto, não está resolvendo. Né? O gasto é repetido e, infelizmente, não está resolvendo. Todos os prédios públicos, isso desde o Centro da Mulher, lá de cima, também teve problema, sendo até aparelhos foram quase levados de uma médica que estava lá, que emprestou o aparelho, encontraram na saída. É extremamente complicado essa situação. Uma parte. Precisamos. Pois não, vereadora. Inclusive, vereadora Érica, teve creche que teve a fiação roubada e, assim, as crianças ficaram sem tomar banho 10 dias, 15 dias. Aí houve o conserto, depois de uma semana foi roubada de novo. Então, é um assunto, assim, eu falei para ele que é caro, né, o projeto do vereador Vaguinho, e dei até a sugestão dos ciclistas, mas não dá para ser 24 horas. E aí fica toda uma sugestão, né, de a Câmara, as câmaras, os ciclistas e até a construção, de repente, de uma casinha no fundo dos centros comunitários. Então, o Executivo fica aí com todas essas sugestões. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Lu. Obrigada, presidente. Eu gostaria. Com a palavra o vereador Jorge, depois o vereador Vaguinho. Senhora presidenta, doutora Mara, que dirige a mesa de trabalho nesse instante, quero discutir o requerimento da vereadora Lu Bogo. Me parece que é a terceira vez que a fiação elétrica é furtada lá do centro comunitário da Vila Pisa. Eu tenho um projeto na casa, vereadora, que diz que os centros comunitários deverão ser administrados por alguém lá que conduz todas as atividades, mas um conselho de associação de moradores para acompanhar de perto esse tipo de coisa. Não vai dar para inibir todos os ladrões, os furtos, mas pelo menos a população participa um pouco mais. E muralha digital é muito importante, como a vereadora Érica falou. Eu acho que o poder público tem que começar a pensar, a inserir os próprios públicos
nessa muralha digital. Cobra-se tanto para que as pessoas, os comerciantes, se coloquem, então as escolas, nós temos bastante escolas, só municipal temos 81, 82 escolas. Centro comunitário, cerca de 20 centro comunitário. Então, é importante pensar nisso também. E, melhor ainda de tudo isso, seria a construção, como a vereadora propôs, de uma residência para alguém ali, um guarda, alguém. Tem uma escola lá no Jardim do Lago, que Sargento Nascimento morou 10 anos lá na escola. Ele saía para fazer a atividade dele noturna, tudo, nunca foi assaltada, roubada ou furtada. Tamanho é o medo dos transeuntes, né, das pessoas que passam por lá, dos delinquentes, e assaltar a casa do sargento. Né? Então, se fizesse uma casa, em alguns pontos polêmicos, para que as pessoas pudessem ali residir, evidentemente que, de alguma forma, iria inibir as ações dessas pessoas, que já é a terceira vez que é feito isso lá na Vila Pisa. Obrigado. Com a palavra o vereador Vaguinho. Vereadora Lubogo, parabéns pelo requerimento. Eu juro que eu pensei que esse problema já havia sido sanado lá naquele centro comunitário, porque nós até já discutimos esse assunto aqui nesta casa, mas, pelo visto, ainda não. Né? Mas gostaria de parabenizar até pela sugestão. O Jorge relatava do sargento, eu também me recordo, quando eu estudava na escola do Jardim Glória, que tinha um caseiro lá na escola que tomava conta do prédio após o fechamento da escola, e dificilmente alguém adentrava dentro daquele espaço público. Eu me recordo do centro comunitário do Parque Hipólito, que lá tem um guarda municipal. O engraçado é que, final de semana, o guarda está lá, a quadra do centro comunitário fica fechada. Né? Eu não entendo se o guarda está lá ou qual o motivo da quadra ficar fechada, se tem um segurança lá. Em compensação, o centro comunitário do Glória está lá todo aberto, né? O pessoal faz o que quer e o que bem entende, e eu acredito que, de repente, realmente, a inclusão, ceder esse espaço para a construção de uma moradia de um funcionário público, seja da guarda municipal, ou seja um funcionário público da polícia, ou próprio do município, para poder tomar conta daquele espaço, eu acho que resolveria alguns problemas que nós estamos tendo no município. Logicamente que eu não sei se isso é legal perante a lei, se isso pode ou não, mas é uma boa sugestão e o município poderia olhar e vamos aguardar a resposta do seu requerimento. Vereadora, parabéns. Eu desejo discutir rapidamente. Eu acho que a gente está falando de sugestão e hoje, usando essa questão da Câmara, né, eu acho que hoje, como a gente vê nas casas de comércio, nas nossas, né, residências, eu acho que seria uma utilização importante das câmaras dentro, com uma central de monitorização, como já tem a da Câmara, né, da digital, poderia se criar essa central de monitoramento dos prédios públicos, com as centrais interligados, né, com a central de câmara. Do mesmo jeito que a Polícia Militar, junto com o CONSEG, eles estão fazendo uma proposta de segurança comunitária, justamente baseado nisso também, na questão das casas, de terem câmeras nas ruas, né, nas entradas das suas residências, e com isso partilhar com a vizinhança, isso poderia também ser estendido aos prédios públicos, com a monitorização da guarda, onde já é feito o da muralha digital. Eu acho que pode estar vendo isso na questão com o Executivo. Muito obrigada. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo o próximo requerimento. Presidente, a matéria a ser lida. Pois não. Emenda número 1 ao substitutivo número 26 ao projeto de lei número 188 de 2017. Assunto: modifica a redação do inciso 7 do parágrafo único do artigo 6º do substitutivo número 26 ao projeto de lei número 188 de 2017, que dispõe sobre a responsabilidade e proteção aos animais no município de Limeira e da outras providências. A autoria da emenda do vereador Estevão Nogueira. Para as comissões competentes. Requerimento Próximo número... requerimento. Desculpe. Requerimento número 714 de 2018. Assunto: requer informações ao Poder Executivo sobre contratações de operações de crédito no município de Limeira. Autoria vereadora Lucinês Aparecida Lubogo.
Alguém deseja discutir? Sim, Constância. Com a palavra, a vereadora Constância. Senhora presidente, nobres pares, plateia presente. Lu, esse requerimento foi feito por você, mas realmente era um requerimento que estava já para ser feito. E, com a sua permissão, eu gostaria de ler. Posso? Aqui nesse requerimento, nobre presidente, a Lu pergunta qual o valor dos empréstimos que o município firmou nos anos de 2017 e 2018. Qual o limite do endividamento do município? Qual o limite de pagamento disponível pelo município de Limeira para a contratação de operação de crédito? Nos empréstimos firmados, existe prazo de carência? Se sim, qual prazo? Senhora presidente, quando a prefeitura empresta dinheiro ou ela financia, que é a mesma coisa, eu queria dizer o seguinte, as cidades que fizeram esses empréstimos estão todas arrependidas, porque é em dólar, é o dólar. Pode ter grandes oscilações. Falam que agora é justamente a hora de não fazer dívidas. Dívida nunca foi bom. Coisa boa no serviço público não é fazer dívida. Qualquer orientador, professor, economista, diretor de empresa vai orientar as pessoas, os jovens, as donas de casas a não fazerem dívida. Não é hora de fazermos dívida. O momento não é esse. Outra coisa é a situação da prefeitura, se ela tem ou não dinheiro. Se faz dívida, quando é que o recurso vai chegar e como é que nós vamos pagar? A prefeitura de Limeira tem dinheiro para pagar um mandato, 100 milhões de reais para a Forti, 200 milhões para antecipar, 100 milhões de radares, softwares, semáforos e outras terceirizações. Portanto, certamente ela tem dinheiro para fazer as obras. Ele tem dinheiro. Para quase dobrar o número de comissionado, pagando 100% de representação, com certeza poderia economizar. Ele deve pegar dinheiro de onde a prefeitura tem. Destes gastos milionários, dívida, senhora presidente, é ilusão. E seu efeito surge mais tarde. O prefeito não é dono da prefeitura. Ele não deve jogar para frente endividamento só para dar ilusão à população de que o governo dele está fazendo alguma coisa, que realmente não está fazendo nada. Outra coisa, os bancos que a prefeitura está tentando buscar são bancos do Brasil. Também é dono, mas não quer dizer que vai fazer diferença. Vai ter que pagar do mesmo jeito. Os juros podem ser até mais baratos, mas não é de graça, é apenas mais uma conta para que o próximo prefeito, inclusive, o próximo prefeito pode estar nessa Câmara Municipal. E nós estamos aqui olhando o que vai acontecer se nós não tomarmos um posicionamento. Lu, só mais um segundinho. Só mais um segundinho, senhora presidente. Vereador. Vou concluir, senhora presidente. Inclusive, Lu, 57 milhões, 65 milhões e 46 milhões de dólares. Cotado hoje, dá 302 milhões. Então, senhor prefeito, administra com o dinheiro que tem. As outras administrações, vai lá para ver quanto que o Silvio emprestou. Pesquise a última, por favor. Por favor, não endivide, não faça conta para outro prefeito pagar. Por gentileza. Muito obrigada, senhora presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, é importante o requerimento para questionar valores. Eu só não entendi, existe uma lei de responsabilidade fiscal, Lei 101 do ano 2000, que readequou e normatizou e planejou as administrações públicas com relação às suas dívidas. O prefeito não pode fazer uma dívida em que ele não tenha condição de pagar dentro do seu mandato, ou que ele não deixe o recurso já provisionado para os mandatos subsequentes. Tanto é que a Lei de Responsabilidade Fiscal pede que se estabeleça, tanto na LDO, como na LEIA, como no PPA, principalmente na LDO. Quando de um ano passa para o outro, você vê lá na LDO, dívida que ficou para outro ano, tal. E quando o mandato passa de um mandato para o outro, as dívidas pesadas são mencionadas lá na prestação de contas do prefeito. Então, o prefeito não seria maluco de fazer uma dívida, eu nem sei quais essas dívidas de 50 milhões que foi citada aí, seria
Nós temos a capacidade de arrecadação de mais de 1 bilhão. Uma dívida de 300 milhões não seria tão grave para o município. O município precisa fazer obras, não tem recurso. A crise está aí em todos os lugares, não existe recurso. Precisa fazer o viaduto? Precisa. Com obra do próprio município não é suficiente. Tem a contrapartida do município. Precisa fazer mais postos de saúde. 4 postos de saúde estão sendo construídos com recurso do governo federal. Precisa fazer mais obra na área de saúde. Então, essa forma é com dinheiro de financiamento que existe, mas com certeza, se fosse uma dívida que seria além do limite da capacidade do município, a lei de responsabilidade fiscal, que é do ano 2000, ela teria sido apontada e os jurídicos lá com certeza evitaria. Mas não conheço nenhuma dívida. O prefeito está pagando uma dívida do banco aí que os outros prefeitos, não sei quais, deixaram aí de 200 milhões, uma dívida só de banco. E essa dívida, se não fosse paga, ela comprometeria a arrecadação do Fundo de Participação do município e também da arrecadação do ICMS. Então, realmente, tem coisas que você tem que, ao mesmo tempo que está pagando uma dívida de outro prefeito de 200 milhões, muito pertinente, muito natural, dentro da lei fiscal, estabelecer um financiamento de 50, 60 milhões para obras que são absolutamente necessárias para a população e para o povo da nossa cidade. Algum outro vereador deseja discutir? Eu quero, presidente. Com a palavra o vereador Cleiton Silva. Senhora presidente, nobres pares, público presente, eu tenho que colocar que eu fiquei um tanto quanto assustado quando eu vi matéria no jornal dizendo que o prefeito vai fazer empréstimo a dólar. Eu acredito que, como o Jorge de Freitas disse, concordo plenamente com o Jorge, que ele vai fazer tudo baseado na lei. Mas será que é o momento? É que a gente pensa, está em crise. Vive falando que não tem dinheiro. Para que vai fazer dívida? Se a gente pegar o mínimo de que a gente entende de administração, se pegar um bom administrador, a primeira coisa que ele fala não faça dívida. Se não tem dinheiro, não faça dívida. Já está pagando uma dívida de 200 milhões, que eu lembro que ano passado o prefeito reclamou muito de estar pagando essa dívida, de estar saindo esse dinheiro dos cofres públicos. E aí fala que pode fazer de 300 milhões? É incoerente. No mínimo incoerente na situação que a gente está passando hoje. E aí, Jorge, falar de 300 milhões não é muito, de uma renda de 1 bilhão, 50 milhões não é muito do que arrecada o município para fazer o município, não precisa de empréstimo. Vamos começar a mexer nos contratos, igual falou ali a vereadora. Eu vi contrato aí que vai ser 100 milhões. Começa a arrancar um pouquinho daqui, um pouquinho dali de contrato, conversa com essas pessoas que arrecada muito na nossa cidade. E muitas vezes, algumas para fazer o serviço, desculpa a palavra agora, pífio. Pífio. Não tem fiscalização. Aprendi, vereadora. Não tem fiscalização, o executivo não fiscaliza o serviço dessas empresas. Estamos repassando dinheiro para o transporte público, que, ao meu ver, vereador Jorge, poderia ficar no município. Agora, fazer empréstimo para fazer obras, nós temos 1 bi de faturamento aqui no município, coisa de 50 milhões fazer empréstimo, não dá para entender. Então, peço que o prefeito repense ou que apresente algo plausível a essa casa, porque se tiver que passar por aprovação, não sei se passa por aprovação ou não, tem que vir para a LDO. Eu não aprovo. Tem que passar, Marcelo. Eu não aprovo. Porque como que eu vou endividar a nossa cidade para o futuro? Não tem como. É impossível. Vê o que aconteceu aí. Ficou uma dívida de 200 milhões, que agora quem está pagando de 20, 25 anos atrás, quem está pagando agora somos nós. Agora, fazer mais dívida, me perdoa, senhor prefeito, não dá para entender. Vamos trabalhar com o que tem. Sempre foi assim, qualquer até uma casa mínima que seja. Estou terminando, senhora presidente. Por favor, vereador, estou terminando mais conclua sua 10 segundos. Qualquer casa pequena que seja, a primeira coisa que faz é cortar gasto, vamos cortar.
Aonde dá para cortar, mexer nos contratos, mexer numa secretaria, que eu sei que todas são importantes, mas tem algumas que não precisam gastar o que gasta. Pode ser revisto. Isso é gestão. Gestão não é pegar e fazer mais dívida. Gestão é administrar aquilo que tem. Então fica esse pedido ao Executivo. Obrigado, senhora presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Manifesto, presidente. Com a palavra a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssima presidente em exercício, vereadora doutora Mayra, nobres pares, público que nos acompanha. Parabenizar a vereadora Lubogo pelo requerimento, pela propositura, e preciso colocar aqui minhas congratulações ao vereador Jorge de Freitas. Até comentávamos aqui com relação à sua preleção. Nós percebemos, principalmente eu que sou jejuna, comecei agora na política, a gente percebe quando um vereador está falando com conhecimento de causa ou quando um vereador não sabe exatamente aquilo que está discutindo. E muitas vezes o vereador fala com tanta humildade, se referindo a mim com relação à professora, que eu sou professora de Direito. O vereador Jorge deu uma aula aqui no plenário com relação às menções utilizadas, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se nós temos crédito, é porque nós estamos em circunstância positiva com relação a outros municípios acerca da possibilidade, porque a LRF ela é extremamente mão pesada com relação aos prefeitos. Os prefeitos anteriores que o digam, né? Que hoje carregam diversos processos acerca da Lei da Responsabilidade Fiscal, que é extremamente mão de ferro. Inclusive, foi uma lei que, na sua transição, quando ela foi promulgada, muitas prefeituras, isso foi algo nacional, um fenômeno no Brasil inteiro, muitas prefeituras tiveram dificuldades de lidar com essa situação. Porque antes era muito, o prefeito chegava e tinha aquela questão meio que da posse da cidade. Eu sou o prefeito, eu mando aqui, eu faço o que eu quero, uma postura meio cultural. E isso em todas as cidades do município. Limeira não foi a única, não. Com essa promulgação da Lei da Responsabilidade Fiscal, muitos prefeitos tiveram dificuldade de se adequar. O vereador Jorge de Freitas, que trabalhou com o MEMAL, trabalhou na Assembleia Legislativa, em vários cargos, deve ter acompanhado, um pouquinho mais velho que eu, deve ter acompanhado esse momento aí de transição, quando a LRF foi promulgada. Então, e eu concordo, parabenizo a vereadora Lubogo pelo requerimento, porque concordo que a gente tem que saber como está sendo gasto. Não é porque Limeira tem crédito que Limeira pode pegar o dinheiro e fazer o que bem entender. Por isso, por essa razão, o requerimento é muito oportuno, porque daí vamos identificar as razões, a necessidade, o esclarecimento do Executivo, que tem que prestar conta disso que está fazendo. Agora, nenhum prefeito em sã consciência vai colocar a cidade em maus lençóis, não é nem por altruísmo, mas por egoísmo. Porque hoje o maior desafio de se enfrentar no Executivo são os processos em que o Executivo acaba carregando nas costas por um deslize de caneta. Né? Hoje é muito difícil você encontrar um prefeito que saia sem processo passando pelo Executivo em virtude da nossa engenhosidade legislativa. E o prefeito Mário Botion, até o segundo mandato, não saiu com nenhum processo até então. Obrigada, presidente. Conclua. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo.